Saudações, operadores interessados, né? Tudo bem com vocês? Depois de, acho que quase, a gente está em 2024, 4, 5 anos de canal parado, né? Do projeto da Cripto Parado, eu resolvi retornar com esse projeto esse ano, depois de conversar com alguns antigos alunos, algumas pessoas que são bem queridas para mim, que pediram a volta, e ainda mais em um ano de halving do Bitcoin, né? Então a gente acabou trazendo o canal de volta para estar ajudando ali você que às vezes tem interesse em entender um pouco mais sobre análise técnica e não sabe por onde começar, né? E aí, como exemplo e como começo novo do canal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês dessa madrugada, né? Na verdade, eu não sei nem se é do bom dia ou boa noite, porque eu não dormi ainda, então para mim é boa noite. Eu acabei me encontrando com uma oportunidade essa madrugada, e para quem me conhece, eu não gosto de trabalhar alavancado. Eu geralmente trabalho com swing trade. Esse é o meio que eu consegui ali mais me familiarizar, me sentir confortável de trabalhar, né? E a alavancagem realmente nunca foi o meu forte. Eu nunca gostei de fazer alavancagem justamente pelos riscos que são atrelados, ainda mais em um mercado de pouco volume. Só que, né, quando a oportunidade aparece, dependendo dos sinais, a gente pode estar aproveitando ali, né? Então vamos lá. O que eu vi essa semana que me despertou essa oportunidade de alavancagem? Eu vou te explicar agora, daqui a pouquinho, o motivo por que eu fiz a operação de alavancagem, que está até aqui rodando, fiz com um valor baixo, né, de $1.500, para rodar ela e ter uma certa segurança, tá? Primeiro de tudo, qual a tendência que a gente está? Né? O Bitcoin ele veio numa tendência aí desde lá de janeiro, basicamente, né? Janeiro de 2023 a gente está numa tendência de alta, a gente segue uma linha de tendência de alta. Diferente se a gente pegasse de novembro de 2021 até dezembro de 2022, ou seja, claramente uma tendência baixa. A gente está numa tendência de alta. Então, o movimento é para cima. A gente não, se for fazer uma alavancagem, não estou recomendando para você fazer alavancagem, tá bom? Eu só estou passando aqui algumas informações que talvez te ajudem, mas é por sua conta e risco. A alavancagem é muito perigoso mesmo. Eu já perdi muito dinheiro com a alavancagem, não recomendo para quem está começando. Se for começar, comece devagar ou use uma conta de teste. Mas a minha recomendação é não faça se você não se sentir seguro para fazer isso. Mas vamos lá. Não aposte contra a tendência. Se eu estou numa tendência de alta, eu vou fazer uma alavancagem contra a tendência de alta? Não vou. Isso daí é apostar contra a tendência e a chance disso dar certo é muito menor, né? A gente não está falando de fazer aposta, a gente está falando de tentar ter uma constância de acerto. Então vamos lá. Primeira coisa, beleza, em time frame alto, estamos em tendência de alta. Vamos jogar agora para time frame baixo, para o dia. A gente está desde 27 de fevereiro, na verdade 27 de fevereiro não, vamos estar aqui de 22 de janeiro de 2024, a gente está praticamente sem correção. A gente teve uma simulação de correção aqui no dia 5 de março, no diário, mas assim, nem dá para falar que foi uma correção. O preço bateu, voltou e continuou sua tendência de alta, inclusive quebrou o all-time high que a gente tinha lá de 2021, né? Ou seja, força compradora, ela tem limite. Ela vai subindo. Chega um momento que tanto o interesse de compra diminui, quanto imagina o seguinte, você tem dinheiro para investir. Você sabe que as pessoas estão comprando muito um ativo, tal, beleza. O ativo bateu o maior valor que ele poderia ter batido em comparação histórica com os outros anos. Beleza? Ele bateu esse valor. Quando ele bater esse valor, qual que é o seu pensamento? Você vai pegar e botar mais dinheiro, ou você vai retirar os lucros do que você apostou, né, do que você colocou, e esperar uma definição do mercado, né? O mais sensato é fazer isso. Você tira o lucro e espera uma definição do mercado. Daí vem os períodos corretivos. Quem fez o investimento lá atrás, nem digo só 24 de janeiro, pode ter sido antes disso, lá em 2023, igual a gente falou, tá fazendo uma retirada de lucro agora, ou vai manter, né, igual alguns investidores mantêm, ou vai fazer pequenas retiradas só para garantir ver se realmente essa tendência vai aumentar. Estou precisando, eu vou colocar um ar-condicionado aqui dentro.
Então o que acontece? A gente vinha numa linha de tendência de alta aqui curta, de 28 de fevereiro em diante, e aí entrou num período corretivo, super natural, super tranquilo. Só que dentro desse período corretivo a gente vai ter o quê? Vamos jogar, diminuir um pouquinho mais. Se formou uma figura aqui, que é chamada de Bullish Expanding Triangle, que é o quê? Você tem topos altos e fundos também mais baixos, demonstrando uma indecisão do mercado. Né? O mercado ele não se define para cima, porque o preço ele não passa daquela resistência, também não se define para baixo, ele não passa daquele suporte. Então fica ali brincando e aumentando isso como uma forma de definição. Né? Só que, como a gente veio ali num período corretivo e a gente está numa tendência de alta, isso é um bom indicativo de reversão de padrão. Né? A gente está ali tentando conquistar novos fundos e a gente bateu aqui nessa oportunidade. Geralmente, como que a gente faz o trade nisso? Você aproveita esses fundos, se você for aproveitar para compra, faz a compra aqui no fundo, esperando chegar aqui nesse topo e faz a venda. Claro que isso você só vai conseguir realmente fazer depois que você conseguir visualizar essa figura. Né? Não adianta nada eu falar, não, vou comprar aqui, sendo que não tem nem figura formada. Né? Olha o animal aqui tentando tampar a tela para ver se vocês veem. Mas eu vou inclusive mostrar aqui para vocês terem uma ideia, né? Vou jogar aqui no Paint mesmo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Se eu pego aqui, né? Cadê o preenchimento? Beleza. Se eu pego aqui e tampo, ó, beleza. Vamos botar que o preço está aqui. Você vai saber o que você vai fazer aqui? Não vai, porque não tem nem resistência montada, não tem o suporte, você vai comprar aqui, mas você não vai saber onde vender. Aí beleza, formou o primeiro aqui. Se você fechar aqui, ainda assim não tem uma garantia de movimento. Então você vai fazer o quê? Você vai esperar fazer a figura, né? Igual eu tô mostrando aqui para vocês na tela. Fazendo a figura, você vai comprar aqui nesse suporte. Beleza, comprou no suporte, faz a venda aqui em cima. Isso é o mais comum de se fazer, tá? Então vamos voltar lá. Beleza. A gente poderia ter feito a compra tanto aqui quanto aqui, que foi exatamente onde eu fiz. E eu vou explicar por que eu fiz isso. Vem aí o segundo motivo da minha alavancagem. Vamos lá. Dentro dessa figura, né, da Bullish Expanded Triangle, se formou uma cunha, né, que é chamada de Falling Wedge, aqui também, que é uma cunha de reversão também, característica por reversão, né? Então você tem fundos cada vez mais curtos e indefinidos, né, não tem uma efetiva quebra disso. E o topo ele vai seguindo para baixo porque é uma tendência de venda, né? Uma tendência de força vendedora. Então ele vai caindo junto, ele não vai tentando se fazer novas compras. Então é como se a força compradora ela estivesse acumulando, enquanto a força vendedora está ali tentando quebrar um suporte e não está conseguindo. Então o que aconteceu? Vendo essas duas figuras, a gente tem ali no maior time frame de 4 horas e essa aqui no time frame de 1 hora, eu me vi na possibilidade de fazer a compra nesse momento aqui. Né? Eu vou até confirmar exatamente o momento da entrada, 61.581. 61.581, se não me engano, foi aqui. Isso, foi aqui. Como que eu fiz isso? Eu esperei finalizar. Finalizou aqui, eu esperei finalizar mais um candle para ver se realmente não iria romper para baixo, né? Porque se rompesse para baixo seriam duas figuras rompidas de uma vez só. Então, provavelmente continuaríamos em sentido de queda. Esperei terminar, fiz a entrada logo que terminou. E aí agora eu tô seguindo esse movimento. Então assim, com um valor pequeno, esse é outro motivo de você investir. Quanto mais você investe, mais fácil fica você retirar valores do mercado, né? Com um valor pequeno eu fiz a entrada aqui e agora eu vou buscar dois alvos. Um alvo vai ser aqui em cima, se confirmando o rompimento aqui da cunha,
né, que é o esperado, ela vai romper, talvez ela volte até aqui e siga aqui para cima. Esse é o primeiro movimento. Chegando aqui, o meu stop, que hoje está algo ao entorno aqui dos 60 mil e etc., ele vai mudar para cá. E aí eu vou observar como que vai estar aqui no momento para fazer essa mudança. Ele vai mudar para cá porque eu quero ver se isso daqui vai romper efetivamente. Se romper, ali eu seguro um pouquinho para esperar o retorno, né? Porque a tendência de rompimento é fazer o quê? Ele vem, rompeu para cá, beleza. Depois que rompe, ele não segue direto. É raro, mas acontece, né? É raro, mas pode acontecer dele romper direto. Mas o comum é ele romper, depois ele faz um movimento de teste do novo suporte, e aí ele continua subindo. Se ele fizer isso, aí eu vou manter, e o target para esse movimento, a gente pegando aqui a cunha, o target da cunha vai ser aqui, mais ou menos nesse entorno aqui de 65 mil, o target para essa figura maior vai ser ao entorno, vamos pegar aqui, fazendo o rompimento, eu acredito que ela vai voltar lá no all-time high. Praticamente, 73 mil. Então, assim, fazendo esses dois rompimentos, rompeu aqui, igual está se confirmando, talvez se confirme nas próximas horas, rompeu aqui, eu vou deixar até aqui. Deixando até aqui, aí a gente vê o quê? Se vai romper vamos voltar aqui para o time frame grande para vocês terem ideia. Se vai romper esse all-time high aqui de 63 mil, 63 mil não, 73.600 mais ou menos, né? 73.650. Se ele romper isso, eu vou deixando e vou fazendo um stop gradual de porcentagem. Eu vou observando a operação e vou ali esperando. Mas também o que eu falo de rompimento seria passar ali bem da fase 73.600. Chegar ali mais ou menos uns 74, 75, aí eu fico mais seguro para deixar a operação correr um pouco mais. Caso contrário, o que pode acontecer? Fazer um topo duplo. Fazendo ali um topo duplo vai indicar uma queda, que dessa vez possivelmente vai ser maior do que essa de 61 mil. Então, se terminou o diário ali, a gente não tiver passado desse valor, não tiver rompido efetivamente, aí o que eu vou fazer? Vou efetuar minha venda em lucro, obviamente, e aí vou deixar o preço seguir até aparecer uma nova oportunidade. Um plus aqui para vocês. Não foi só as figuras que eu olhei. Obviamente, eu estava de olho aqui no RSI, né, que é um bom indicador de força de compra. Se ele está aqui, é porque já passou tá em sobrecompra, né? A força compradora, a tendência dela é cair. E se passou da força daqui, a força vendedora também está acabando. A gente então está em dois pontos aqui, que é um ponto de força vendedora bem baixo já, e segundo, uma coisa que a gente chama também, que é uma característica de reversão, uma divergência de RSI. Que você tem aqui o quê? Você tem um RSI aqui reto, né? Ou seja, ele manteve aqui o volume de venda, né? O RSI é calculado em cima do volume, então o volume de venda foi igual nas três tentativas de rompimento baixo. Enquanto o valor de venda ele foi caindo cada vez mais. Então isso a gente chama de divergência. Você tem aqui um indicativo de que esse segundo rompimento aqui foi com um volume igual ao volume anterior, ou seja, as pessoas elas não estão com tanta vontade de comprar, de vender igual elas poderiam estar. Né? Onde que a gente pode ver isso com mais clareza? Se a gente olhar um RSI natural aqui, a gente vê o quê? Que começou, fez a força de venda, olha o que aconteceu. A força de venda estava forte, caiu, depois teve uma força compradora, depois caiu novamente, a gente tem uma outra divergência aqui, e aí caiu dessa vez de forma correta o RSI. Então teve uma outra divergência aqui. E essa outra divergência ocasionou no quê? Ocasionou num período de compra aqui que elevou o preço, né? Ou seja, vendeu mais do que deveria ter vendido. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outro momento. O que eu estou querendo dizer aqui é o quê? Que a gente teve um indicativo tanto dos padrões geométricos, quanto do RSI. Se a gente falar de OBV aqui também,
né, que é o outro indicador que eu gosto muito, que é o volume. Ele indica para a gente se está havendo realmente um volume de compra ou de venda que acompanha ali os candles, né? Então, se a gente voltar aqui, eu não vou conseguir, talvez, mostrar uma divergência muito grande. Mas talvez eu consiga mostrar nesse sentido aqui. Ó, se você pegar aqui e descer, você vai ver que tá bem íngreme, né? Descer o íngreme e tal. Se você utilizar o mesmo momento aqui, não, tem uma coisa melhor aqui que eu posso mostrar para vocês, que é a divergência na força compradora. Então a gente tem o que aqui, ó? Força compradora estava aqui. O preço subiu até aqui, correto? Beleza, o preço está subindo. O RSI, no entanto, aqui ele desceu. Então a gente teve mais volume aqui do que aqui, que é exatamente o que a gente está falando aqui de divergência. Então essa divergência já nos estava indicando um período de corretivo próximo, né? Ainda mais quando aqui na segunda tentativa ele já estava com o RSI menor ainda. Então assim, três padrões. Padrão gráfico, 2 padrões gráficos, né? E mais o RSI me motivaram ali nessa alavancagem, que por enquanto está sendo bastante lucrativa para mim e está dando bastante retorno aqui mesmo com pouco investimento. E aí eu entro no assunto do pouco investimento que eu falei com vocês. Por que é bom você fazer grandes investimentos? Vamos lá. Se eu faço um investimento de R$100, para eu fazer, vamos botar, desses R$100, para eu fazer R$100 disso, eu tenho que ter um ganho de 100%, né? Então, meus R$100 vão virar 200. Para você ter um ganho de 100%, é muito difícil mesmo, né? Então, você vai se arriscar, você vai ter uma tendência a fazer alavancagem, por exemplo, para tentar ganhar mais, e isso vai te deixar numa situação mais vulnerável. Quando você investe valores maiores, vamos botar 50 mil. Você botou ali 50 mil e fez 10%, né? Um movimento de 10% em cima de 50 mil. O que é 10%? Se eu pegar daqui e jogar aqui no meu alvo, vamos botar aqui, aí, 10%, 10,10%. Se eu fizer 10% em cima de 50 mil, eu já ganhei 5 mil reais. Entendeu? Então a gente sai de um cenário de R$100 que você precisa fazer 100% para fazer mais 100, para um cenário de 50 mil reais, aqui, 50 mil reais, que se você fizer apenas 10%, você já fez ali 5 mil. Então, numa movimentação dessa, eu já consigo lucrar bastante. Você tá me entendendo? É assim que funciona. Se eu fosse fazer isso aqui com R$100, ia ganhar R$10. Valeria a pena? Não muito. Entendeu? Então, como exemplo aqui, que eu estou fazendo uma alavancagem, eu fiz com $1.500. $1.500 aqui, a gente pode botar ali, que eu vou fazer uma movimentação de 10%, vai dar $150, tá? Isso só para esse passinho. Não estou nem falando de chegar aqui aonde eu estou imaginando chegar. Eu estou com 10%, tá? Isso me deu $150. $150 na cotação de hoje, de 5,50, ou 5, estou fazendo previsão aqui para o dólar. Na cotação de 5, já me dá R$750. Eu prevejo mais ou menos um fim desse movimento hoje, talvez amanhã, né, de 10%. Então eu vou ter feito ali R$750 com movimento fácil, com garantia, tá? Isso eu não fiz só 1.500, tá? Eu fiz uma ordem aqui de 1.500 no Bitcoin e nas outras altcoins que eu estou posicionado, eu também dei entrada de compra de USDT. Então, ela fez outras pequenas entradas aqui que estão me garantindo também um lucro maior, entendeu? Então, ao todo aqui, se a gente pegar essas entradas, eu tô ali mais ou menos com uns 2.000 e alguma coisa, né? $2.200, mais ou menos. Então vamos botar ali $2.200, 10% disso, vai me dar 220 vezes 5, R$1.100. Ou seja, em um movimento simples eu já vou fazer um salário mínimo, entendeu? Um pouco menos que o salário mínimo. Então é isso que eu estou tentando passar para vocês. Quanto mais vocês investem, né, mais vocês vão ter de retorno.
O movimento que eu fiz aqui é pouco, entre aspas, né? Não, obviamente, como é alavancagem, eu não vou arriscar totalmente meus fundos, eu vou arriscar uma pequena parte e vou alavancar ali só aquilo que dentro do meu stop não vai fazer nem cócegas, entendeu? Porque se eu for a movimentação der por algum motivo errado, eu vou poder estopar, vou estar tranquilo, vou estar bem, não vou ter perdido muito. O que seria o caso contrário, por exemplo, se eu alavancasse ele em 20 vezes, 30 vezes, causar ali talvez uma perda maior para esse caso. Não precisa, entendeu? O dinheiro ele tem que trabalhar para você. Olha o tanto que eu tô suando. O dinheiro tem que trabalhar para você. A gente trabalha aqui com lucro exponencial. Então, hoje eu faço 1.100. Esses 1.100 eles vão estar investidos. Então, a partir do momento que eu tenho esses 1.100, eu somo eles com o valor que eu já tenho em caixa. E assim vai. Se eu tenho oportunidades dessa a cada dia, eu vou conseguindo aumentar o meu patrimônio cada vez mais. E o mais importante, com segurança. Tá? Bom, eu acho que por hoje é só. Né? Eu vou setar os stops aqui, vou tentar tirar uma soneca ali, trabalhar um pouquinho, depois dormir um pouco. E aí a gente vê, né? Depois eu posso até trazer o resultado aqui, trazer os valores para vocês terem uma ideia de também de como realizar a saída, né? Do ativo. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou voltar com o canal agora, não tenham... não se preocupe quanto a isso, de vez em quando eu vou trazer os conteúdos com relação a isso, e a gente está no nosso canal no WhatsApp também, né? Que se precisar de ajuda, quiser comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, a gente está lá disponível para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.